Olá, nós já estamos finalizando o Outubro Rosa, vamos entrar no Novembro Azul. Tivemos em setembro também o mês de conscientização para o câncer de intestino. Tem há alguns meses, janeiro, por exemplo, é o de câncer de pele. Nós sabemos que existem essas campanhas para nos lembrar da importância de sermos atuantes, de buscarmos a nossa saúde, né, de cuidarmos dela, dos nossos parentes, as pessoas que a gente ama, que a gente conhece, mas muita gente às vezes não sabe quais são os direitos do paciente com câncer, independente do tipo de câncer. Sobre esse assunto, então, nós vamos conversar hoje com o advogado Fábio Capilé, que inclusive atua muito nessa área da saúde, de defesa dos direitos dos pacientes. Também faz trabalhos voluntários com pacientes, com crianças com câncer. Capilé, obrigada primeiro pela sua presença novamente aqui no RDTV. E a gente já gostaria então de iniciar, como a gente até combinou um pouco antes, né, do porquê que existem leis, da necessidade de leis para que esses pacientes tenham um tratamento especial e principalmente também nessa área. Primeiramente eu queria agradecer você, Lídia, que é uma profissional excepcional. É uma honra estar aqui, prestando esclarecimentos à comunidade, à população, acerca dos direitos da pessoa que está em tratamento de câncer. Como é que se originou o tratamento? É importante dizer que nós vivemos num mundo, e principalmente num país, onde a gente trata muito da questão da igualdade. Por que uma pessoa ela passa a ter benefícios em detrimento de outras? É como se a gente vislumbrasse, analisasse um muro onde tem pessoas que estão por trás daquele muro. Você vai enxergar a cabeça de algumas pessoas. E muitas vezes você pode pensar ali que tem duas pessoas, mas ali por trás daquele muro tem muito mais pessoas. Só que aquelas pessoas são como se fossem crianças que estão bem abaixo do muro. E elas precisam de caixas para que ela possa subir e ela possa se igualar às outras pessoas. É o que acontece com as pessoas que são desprovidas de algumas situações, como é o caso da saúde, que é o caso da complexidade física, né? Que é o caso das mulheres também, que tem a Lei Maria da Penha e outras questões. E vem o legislador exatamente para criar leis específicas para que não que ele consiga efetivamente a garantia da igualdade, mas ele venha trazer normas que possam equiparar um pouco mais as pessoas com alguns benefícios para que ela possa ter um pouquinho mais de qualidade de vida. E dentro desse contexto, vêm as leis específicas a tratar da garantia de direitos às pessoas que estão em tratamento de câncer. Então é importante a consciência social no sentido de criar mecanismos para que você dê dignidade para essas pessoas que eventualmente ela, por em decorrência de uma situação de saúde, ela não pode realmente ter o mesmo padrão e qualidade de vida daquelas que têm a plenitude da saúde. Bom, esses direitos já iniciam desde da época do diagnóstico antes do tratamento, né? Existem leis que garantem aí um tempo mínimo ou um tempo, na verdade, máximo para essa pessoa iniciar. Queria que você já explicasse esse direito. Na verdade, antes era muito solto, não havia qualquer previsão quanto ao estabelecimento de um prazo inicial ou uma obrigação do Estado em tratar de determinados pacientes. E foi estabelecido um prazo exatamente de 60 dias, exatamente para que a pessoa ela não ficasse um tempo muito elástico, porque o câncer, se não tratado de forma adequada e de forma rápida, as pessoas, vai acontecer que, mesmo que venha um tratamento posterior, esse tratamento ele não vai ser efetivo, exatamente em decorrência da progressão da doença. Então é estabelecido o prazo de 60 dias para o início do tratamento desde o diagnóstico. Só que nós temos um problema também. O diagnóstico ele é feito através de exames. E os exames, muitas vezes, o que a gente vê, inclusive das autoridades públicas, é um retardamento da liberação desses exames, impedindo que a própria pessoa tenha um diagnóstico preciso acerca da própria doença. Então, hoje, nós temos que lutar exatamente contra isso. Fazer com que as pessoas possam ter acesso a esse diagnóstico. E muitas vezes, pelo retardamento da estrutura estatal, pessoas estão sendo levadas a uma situação muito mais grave ou até
a própria morte em decorrência da falta de responsabilidade e comprometimento do próprio poder estatal. Às vezes é necessário que a pessoa, por exemplo, acesse a justiça para poder ter esse direito garantido e receber os seus exames. É importante sim, porque a lei garante. Ela garante, mas ela também garante ao próprio paciente o direito de ser diagnosticado de forma rápida também. Então, diante da gravidade da doença, é importante que ele o faça, que ele busque e que ele tenha acesso a esse tratamento, mas de forma efetiva. Uhum. Que direitos também, por exemplo, relacionados à Previdência Social, FGTS ainda pode sacar? Quais são os que você pode apontar nessa área? Olha, nós temos num contexto mais global, que é no âmbito nacional, o aspecto do próprio FGTS, a própria liberação, a possibilidade de liberação do FGTS para a pessoa que tenha, exatamente, para que seja, onde seja demonstrada a existência da sua doença. A questão do seguro de casa própria, né? Às vezes a pessoa tem uma casa própria com seguro e a pessoa portadora se equipara a uma situação de incapacidade. De incapacidade permanente. Então, quem tem seguro, por exemplo, da casa própria, ela já pode ter acesso ao próprio seguro para a quitação da sua casa. Outro aspecto também é a questão da aposentadoria por invalidez. Desde que a pessoa esteja regulada no sistema do INSS. Então, ela tem que estar lá cadastrada, ela tem que estar cadastrada no sistema do INSS. Às vezes você pega uma pessoa que ela mora num sítio, ninguém nem sabe que ela não tem qualquer tipo de vinculação. Então, é necessário que ela tenha essa vinculação, ela esteja cadastrada no sistema do INSS. E ela precisa estar também contribuindo com o INSS? Não necessariamente. Então, se for constatada, e se ela não está contribuindo, mas ela está regulada, ela vai ter acesso à aposentadoria do mesmo jeito. E ela tem que comprovar algum tipo de invalidez depois? Isso certamente é no final do tratamento. Na realidade é o seguinte, o câncer, pela sua própria característica, desde que prova que a doença ela persiste, isso já é caracterizado como já dentro de um contexto de invalidez. Exatamente porque o elemento da cura no câncer, ele é sempre uma incógnita. A gente tem casos de situação de pacientes que faz o tratamento, faz todo o procedimento de quimioterapia, de radioterapia, e depois de uns 5, 6, 7 anos, de repente ele acaba retornando. Então você não tem como estabelecer de uma forma efetiva, um médico não tem como estabelecer de forma peremptória que aquele câncer ele foi realmente extirpado da vida daquela pessoa. Então, diante disso, por isso que é considerado. Agora, nós temos também, sobre os aspectos regionais e locais, determinadas garantias que vêm a dar um suporte também para o paciente. Vamos falar no campo estadual e até no campo federal. Nós temos alguns impostos, né? E aí a isenção de impostos, ele vem exatamente o quê? Ele vem exatamente buscar proporcionar para essa pessoa a ausência da incidência para que ela tenha condição realmente de ter uma melhor qualidade de vida. É o que acontece com o ICMS, né? É o que acontece com o IPVA, que é a isenção do IPVA. O IPI, que é quando você ouve falar, porque a pessoa que está em tratamento de câncer, ou tem o câncer, ela tem um carro mais barato. Não é que o carro é mais barato. É porque aquele carro ele não vai ter mais a incidência desses impostos que normalmente teria. Então existe uma redução drástica desses valores. Nós temos, e dentro dessa dinâmica de impostos, é essencial para que a pessoa tenha, às vezes a pessoa não tem condição de se deslocar para um hospital. E às vezes a pessoa fala, mas peraí, essa pessoa não tem condição de dirigir. Mas ela pode colocar uma pessoa que possa dirigir para ela. Ela tem uma qualidade melhor de vida através de um veículo, uma forma de locomoção mais adequada. Até porque às vezes ela tem que estar 2, 3 vezes por semana no hospital, ela tem que ir na farmácia, ela tem que ir em outros lugares. E ela não tem condição de ficar pegando um ônibus para fazer isso. Então é uma forma vista que ele possa melhorar muito a qualidade de vida dessa pessoa e possa garantir efetivamente o seu tratamento. Outro aspecto também ligado ao sistema de saúde como um todo, plano de saúde. Antes o plano de saúde ele poderia negar, falar que aquele tratamento não está vinculado, não está incerto. Então,
Isso já foi regulado pela ANS e o que acontece? Os planos de saúde são obrigados a custear. Eles são obrigados a custear todo o tratamento do paciente. Mesmo se o tratamento, por exemplo, tiver que ser fora do domicílio, porque não tem na cidade? Aí sim, desde que seja demonstrado também o aspecto de risco de vida. E no caso do câncer, isso está muito caracterizado. Então, ele tem que ser custeado. E outro aspecto também, tem até no pronto atendimento, quando existe uma doença pré-existente, nas primeiras 12 horas, isso tem que ser atendido pelo próprio sistema. Mesmo que não esteja contemplado dentro daqueles prazos estabelecidos de carência. Ele tem que ser atendido. Após essas 12 horas imediatas, mesmo na doença pré-existente, aí sim ele pode ser direcionado para as outras redes de saúde, para o SUS e outras coisas mais. Mas originariamente ele tem que ser atendido no caso de emergência e urgência. Então, eles são obrigados a atender. Depois, tudo bem, se já era uma doença pré-existente e outras coisas, ele é direcionado, mas originariamente ele tem que ser atendido nesses casos. Então, e aí nós temos outros casos também, que dentro de Cuiabá, ao que me consta, não existe essa proteção, que é a questão do transporte público e outras coisas mais, seja no caso de municipal, quem tem que criar uma lei específica é a Câmara dos Vereadores. E no caso de veículos em transporte intermunicipais, ou seja, que vai de um município para outro, Cuiabá, por exemplo, já é Assembleia Legislativa. Até de Cuiabá e Várzea Grande, em regra, tem que ser pela própria Assembleia Legislativa. Mas em decorrência de uma norma eventual, de um conglomerado urbano, essas coisas, aí sim ele pode ser considerado de forma individual, abrangendo um ou outro conforme o caso. Mas, em regra, quando estabelece questões ligadas entre municípios, por sair de uma competência de um para outro, isso tem que ser regulamentado, né? pela via estadual. Na verdade, que tipos de documentos as pessoas têm que reunir e como é que ela pode, por exemplo, buscar essa isenção de impostos? Cada imposto seria no órgão competente, aqui no, por exemplo, estadual, IPVA seria a Secretaria de Fazenda, IPI, que é o Imposto Nacional, Receita, como é que ela tem que ir de órgão em órgão? Exatamente. A grande questão é o seguinte, ela tem que ter a comprovação, que seria o laudo médico, ela tem que ter os documentos, vão ter formulários específicos a serem preenchidos, tem todo um processo de busca de isenção, no caso do IPI, essas coisas, tudo na Receita Federal. Então, você precisa, é lógico que isso vai dar um certo trabalho, porque você vai ter que buscar, dentro de cada segmento, você vai ter que buscar a demonstração do seu direito, até por questão de competência. Não existe um órgão específico que vai isentar de tudo. Até porque, se você for tratar de INSS, você tem que ter um órgão específico para ir. Você tem que ir na Secretaria de Fazenda Estadual. Você tem que ir, eventualmente, para uma questão de todas as questões tributárias no âmbito nacional, você tem que buscar a questão de receita. Então, dentro desse aspecto, cada um tem a sua competência, mas praticamente são os mesmos documentos. Tem uma base de documentos, né? Uma espinha dorsal em termos de documentos, mas que em decorrência de um requisito ou outro, assim, ele vai ter só algumas diferenciações, mas em regra eles são os mesmos. E demora muito para sair, que eu acho que a maior dúvida é essa. O problema maior é a burocracia exatamente na tramitação da documentação. A pessoa que tiver a disponibilidade de tempo para ficar em cima, para ficar cobrando, para ficar buscando informações, para ficar impulsionando o processo, até porque o que acontece? Às vezes acontece que a pessoa entra com um processo administrativo e eventualmente falta um documentinho de nada, às vezes uma cópia de um documento particular da pessoa, um documento pessoal, comprovante de residência. Aí a pessoa não vai, contudo a própria instituição não informa também acerca disso. Não informa, ela não é notificada para isso. E o processo fica lá. Fica, às vezes, dias, meses, anos, aonde nenhuma das partes toma qualquer iniciativa no sentido de dar o impulsionamento necessário para que seja alcançado esse direito. Tem que ficar em cima, então. Tem que ficar em cima. Então, eu acho que é uma questão, eu acho que
deve haver essa conscientização social, no sentido não só da manutenção, mas da ampliação de direitos. É importante as pessoas encararem essas normas de benefício dessas pessoas que possuem uma menor aptidão ao exercício igualitário das atividades do dia a dia, que elas tenham uma suplementação através de um dispositivo legal que possa lhe dar o devido respaldo. Uhum. Bom, para a gente encerrar, que garantias você acha que ainda precisam ser alvo aí de lutas, de busca por melhorias? A gente sabe que tem muitas entidades, né? A própria MT Mama, que está sempre aí buscando melhorias nos atendimentos, mas nessa área, pela sua experiência, o que falta para melhorar esse atendimento aos pacientes com câncer em relação aos seus direitos? Olha, eu acho, primeiramente, dentro do contexto, além do aspecto da amplitude, da ampliação, inclusive, há pouco eu estava conversando até com um vereador visando a implementação de políticas novas para Cuiabá. Uhum. Até porque agora, na busca de uma nova concessão, na concessão dos próprios em termos de licitação, uhum, da própria dinâmica, né, de ônibus e outras coisas mais em Cuiabá, você tem condições de implementar direitos. Você tem condições de ampliar esses direitos nesse campo. E é o momento exato. Então, é necessário que a gente fomente esse aspecto, a sociedade ele esteja fomentando isso, para que a gente consiga alcançar que esses pacientes eles tenham, aqueles que não têm condição de adquirir um veículo, uhum, eles possam ter uma passagem gratuita para ele ir e voltar para o seu tratamento. Uhum. E não é só isso, não. É importante também fazer com que a própria autoridade pública, não adianta nada a pessoa ter acesso a tratamento restrito se não existe uma estruturação de equipamentos necessários ao diagnóstico rápido e efetivo da doença, ao tratamento rápido e efetivo da doença, para que ele possa ter uma qualidade de vida, para que ela não fique lá mendigando, para que ela não fique lá jogado num corredor de hospital, para que ela não fique lá. Quem cuida desses pacientes, quem está no dia a dia junto a esses pacientes, eles sabem da realidade cruel do tratamento, não pela doença em si. O problema maior disso é exatamente a questão da falta de estrutura para o tratamento. E tem um aspecto também que eu acho importante, uhum, que não diz respeito às pessoas que estão em tratamento, mas eu vejo a condição daquelas pessoas que estão a cuidar de quem está em tratamento, principalmente as crianças em tratamento de câncer. Imagina uma mãe que tem um filho que está em tratamento de câncer e ela vem do interior, onde ela não tem condição mínima de tratar uma criança. E ela vem para a capital, e ela consegue eventualmente ser albergada, não pelo poder público, mas por entidades que exercem essa atividade, que seriam instituições que elas têm lá casas de apoio para isso. Então ela vai para uma casa de apoio e a sua criança tem tratamento, fica 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos. Aquela mãe, ela não tem atividade remunerada. Ela é a prisioneira do câncer. Ela está ancorada a um leito. Ela não tem dignidade, ela não tem renda, ela não tem condição, dinheiro sequer para sair daqui. Naqueles momentos em que você dá a abertura para ela voltar para casa, que seria os períodos de férias e outras coisas mais, que elas são liberadas do hospital, elas ficam aqui, ancoradas, porque ela não tem 1 centavo sequer para tomar um ônibus para rever a sua família. Essas pessoas são as escravas do câncer. São as pessoas que são, além das chicotadas dadas em decorrentes da enfermidade em si, o sofrimento do dia a dia em decorrência dos seus filhos, elas são ancoradas a essa condição de miserabilidade
e empobrecimento total do seu aspecto psíquico. E ela fica aprisionada a um leito de hospital. Daí a importância dessas entidades todas também lutarem pelos direitos, né? Aproveitando já que você falou nesse assunto e a gente não combinou antes, mas agora sim para a gente encerrar, eu queria que você falasse assim, o que lição de vida você recebeu no seu trabalho aí, não como advogado, mas no seu trabalho voluntário, como Fábio Capilé, que está sempre ali tocando para as crianças com câncer. Você teve uma história familiar também, teve uma perda muito, muito importante, né? Foi a sua irmã, né? Que você perdeu. Assim, o que trouxe de lição para você nesse seu trabalho voluntário? Olha, isso me toca muito porque é um fator até que me emociona, viu? Porque através do falecimento da minha irmã, a gente teve uma nova visão e iniciou-se um trabalho. Já havia, na verdade, um trabalho na Santa Casa e a gente conseguiu estabelecer uma nova data. Antes era só o sábado que funcionava. E passou a iniciar as terças-feiras através de um grupo de fortalecimento, não só espiritual, mas como também de auxílio a essas crianças. Lá nós temos o grupo Humanizando, a Sâmia é a coordenadora de todo esse projeto. E ela se dedica de corpo e alma a esse projeto. E eu tenho a oportunidade de acompanhar de forma não tão intensa como deveria. A gente dá um suporte para eles, através até do Instituto dos Advogados, que a gente dá o suporte para o final de ano, o Natal das Crianças com Câncer, onde a busca é o Natal dos sonhos, para fazer aquele sonho virar realidade. E esse sonho virando realidade é um fator essencial para que essa criança alcance a sua cura. O fator psicológico é muito importante. Mas, a minha atividade é mínima, perto do trabalho realizado por esses verdadeiros guerreiros. A Sâmia, ela merecia um prêmio em decorrência de tudo que ela vem desenvolvendo, de tudo que ela vem atuando. E pessoas igual a ela que faz a diferença. Faz a diferença. Não só ela, mas todos que estão envolvidos nesse projeto. O Grupo Humanizando é um grupo sério, envolvido com cerca de 300 a 400 pessoas que se doam diariamente para o trabalho voluntário. E ali não existe um centavo revertido em benefício de qualquer uma daquelas pessoas. Todo o empenho é voltado para o benefício dessas crianças. E é isso, eu acho que isso que nos move. Isso nos move a sermos pessoas melhores. Isso nos move a sermos pessoas que realmente têm um objetivo na vida. Porque o nosso trabalho traz os aspectos dos ideais, das conquistas no campo social, no campo humanístico, mas o exercício efetivo dessa atividade, estando lá em contato com o problema, isso nos motiva a ser melhores, porque a gente reconhece através disso que nós estamos numa situação muito melhor que muitas pessoas e nós não podemos reclamar de nada, nós só temos a agradecer. Muito obrigada também por você estar aqui e trazer um pouquinho até esse lado pessoal aí que às vezes as pessoas não conhecem, né? Obrigada. Maravilha, eu agradeço mais uma vez. Reitero aqui que é uma honra estar ao seu lado, Lídice, uma pessoa que eu admiro demais, não só pelas características profissionais, mas pela atividade dela, ela como pessoa, ela como mãe, como esposa, como tudo. Então, eu queria só evidenciar, porque a gente precisa enxergar também o lado humano desses profissionais que estão aqui todo dia, mas as pessoas não têm ideia da grandiosidade desses profissionais. Obrigada. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e essa forma de difusão é uma forma de contribuição desse canal tão conceituado e no sentido de buscar o objetivo social dessas instituições que levam a publicização da notícia. Depois eu vou pegar o telefone da Sâmia, a gente vai trazer a Sâmia aqui para contar mais Humanizando, né? Maravilha, uma ótima dica. Nós conversamos hoje com Fábio Capilé, é advogado, eu esqueci de anunciar no início, mas ele é também presidente do Instituto dos Advogados de Mato Grosso e falamos aqui sobre os direitos do paciente com câncer e um pouco da história pessoal dele aqui. Então essa entrevista ficou um pouco longa, mas eu acho que valeu a pena, né, gente? Convido você a compartilhar. Ela está disponível no RDTV, no RD News e também no YouTube. Obrigada pela audiência. Até a próxima.